Olá pessoal, aqui quem fala é o presbítero Jeremias e nesta manhã eu quero trazer uma palavra ao seu coração, você que tem nos acompanhado no canal Tempo para Todas as Coisas. Peço a você que compartilhe esta palavra para que outras pessoas também possam ser alcançadas. A palavra de Deus nos diz no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 2: E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, após ter atravessado o deserto, aquele povo começaram a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo: nos tirasse do Egito para morrermos aqui de sede. Mas a palavra do Senhor diz que Deus agora começa a realizar uns feitos, os milagres, ali transformando a água doce, água amarga em água doce, brotando água da rocha, tirando a água da rocha, fazendo chover pão do céu para matar a fome daquele povo. Mas contudo, aquele povo, com todo o milagre que Deus fez desde a saída do Egito e no deserto, fazendo tornar a água amarga água doce, fazendo chover, tirando a água da rocha, o povo ali continuava murmurando. O que a palavra de Deus quer aqui nos dizer, quer nos ensinar com isso? Que nós devemos sermos gratos com Deus, agradecer a Deus pelas suas maravilhas, agradecer a Deus até pela água que nós tomamos, e deixarmos de murmurarmos e olharmos em volta de nossa vida. Quantas pessoas queria ter a família que você tem, que hoje essa pessoa se encontra abandonada? Quantas pessoas queriam ter o prato de comida que você tem e talvez nós murmurando até pelo arroz e feijão que nós comemos, sabe? Então, o que eu quero dizer diante desta palavra: se você tem murmurado porque sua vida não está boa, porque a comida que você come não está boa, pelo teto que você tem não está bom, pelo emprego que você não está bom, pelo salário que você ganha não está bom, olhe em torno da sua vida e veja os milagres que Deus tem realizado na sua casa, na sua vida, sabe? A saúde que Ele tem te dado. Muitos queriam ter a saúde que você tem, o vigor que você tem. Quantas pessoas estão no leito do hospital neste momento, lutando pela sobrevivência, de estar vivo, de poder ter novamente a sua saúde estabelecida. Olha em volta, sabe? Às vezes nós somos como este povo, se levanta e se murmura com pequenas coisas. Deus estava dando água, o povo murmurava. Deus fazia brotar água da rocha, o povo murmurava. Deus fazia chover água, fazia chover pão do céu para saciar a fome daquele povo, o povo murmurava. Nada dava bom para aquele povo. Mas chegou um certo dia que a Bíblia diz que todos aqueles que um dia murmuraram no deserto, morreram no deserto. Nenhum deles, daquela geração, daquela época, entraram no deserto, senão a geração de Caleb e de Josué. Então, a palavra de Deus diz que depois que o povo de Israel entrou, a nova geração entrou ali na terra prometida, a palavra de Deus diz que o maná que chovia do céu cessou e que o povo começou agora a comer o fruto daquela terra. Ou seja, se hoje você está comendo um alimento, arroz e feijão, não está bom, espera um momento, Deus ele vai prover coisas melhores ainda para você. Mas dá graça por tudo que você tem, porque muitos queriam ter a família que você tem e não tem. Muitos queriam ter a mãe que você tem e não tem. Muitos queriam ter o pai que você tem e não tem. Muitos queriam ter um abraço do seu filho e não pode, sabe? O que eu quero dizer em torno de tudo isso: deixa a murmuração, comece a olhar em volta e ver os cuidados de Deus para com a sua vida. Assim como Deus cuida das aves dos céus e do lírio do campo, assim é o Senhor que tem cuidado de você. Começa a olhar em volta, para de murmurar. Começa a olhar em volta, o teto, a comida, tudo que você tem, sabe? Talvez não é tudo que você queira, mas esse pouco que você tem, começa a olhar sobre o muito que Deus vai te colocar, sabe? Para de murmurar pela água, para de murmurar pelo arroz e feijão, para de murmurar pelo teto que você tem, pelo pouco salário que você ganha. Para de murmurar, porque a Bíblia diz que aquele povo morreram no deserto, sabe? E a palavra de Deus nos diz: não murmurei como alguns daqueles que pereceram no deserto.
Sabe? A murmuração só vai te fazer perecer no meio do deserto, no meio da prova, no meio da luta, da dificuldade. Sabe? A palavra de Deus diz que a maioria daquele povo morreram no deserto. Por quê? Porque murmuraram contra Deus. Então o que eu quero dizer diante desta palavra, eu não estou dizendo que você vai morrer nesse deserto. Eu estou dizendo que você começa a olhar em vista do que você tem na sua casa, a família que você tem, a esposa que você tem, o filho que você tem, o trabalho que você tem, o salário que você tem. É pouco? É, mas olhe em volta e saber que você está cercado pelos cuidados de Deus. Que Deus está cuidando da sua família, que Deus está cuidando de você. Deixe a murmuração. Comece a dar graças a Deus, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sabe? Se você está comendo um arroz e feijão com ovo, dá graças a Deus. Sabe? Se você está hoje com um salário ganhando um pouco, dá graças a Deus. Em tudo dai graça, porque seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Mas seja fiel, pare de murmurar e comece a dar graça por tudo que você tem, pela família, pela saúde, por todo momento. Se o tempo está bom, está ruim, se está chovendo, se está sol, se está garoando, se está frio, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Pare de murmurar, pare de murmurar e comece a olhar em volta os cuidados de Deus para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, você que tem nos acompanhado nesse canal Tempo para Todas as Coisas. Compartilhe, nos ajuda na divulgação desse trabalho, para que outras vidas também sejam alcançadas. Deus abençoe.